Isso, Queimadas de Oliveira. Mas elas, aquelas duas, aqueles dois espíritos, estavam unidos pelo ódio, tanto que um não gostava da outra. Uma detestava a outra. Vejam quanto ódio deu motivo àquela união. Patológica, terrível. E esses espíritos têm vida curta. Muito mal passam da adolescência. Por quê? Esse é um problema teratológico, esse é um problema genético, não é por aí não. Os gêmeos, por exemplo, eu tenho um estudo sobre os gêmeos. Normalmente eles são diametralmente opostos. Em temperamento, em caráter, em tudo. Um é a cara do outro. Mas um não gosta do outro. É raro os gêmeos que se entendem. Síndrome de Down, por exemplo. Porque a medicina não tem resposta para isso não. Pergunte ao maior médico do mundo o que é hipertensão. Pergunte, de onde vem? Pergunte. Eu desafio que se eles têm uma resposta, não tem. Então eles não sabem, não é uma simples hipertensão, quanto mais um caso desse. Mas por que nascem pessoas assim tão problemáticas, nasce cega? Isso é um problema genético, porque agora tudo é vírus, bactérias, genes inteligentes. Outro dia eu vi uma matéria na Veja sobre os genes inteligentes. Eu digo, se tem inteligente, tem burro, né? Porque fulano é inteligente, não, os genes inteligentes, do avô, do bisavô, né? Então, a inteligência é hereditária, não é não. Quem foram os filhos de Sócrates? Ele teve vários filhos, ninguém conhece. A filha de Einstein, por exemplo, ninguém sabe quem foi. Ele teve uma filha, está na biografia dele, ela aparece ali. Então, será que uma vez fizeram na universidade, acho que foi de Nova York, guardaram o sêmen dos grandes gênios da humanidade, por exemplo, os que ganharam o prêmio Nobel de Química, Física, Matemática e tal. Guardaram. E aí fizeram a fecundação in vitro, né, como chama. Resultado. Isso é verdade, está gravando. As crianças que nasceram disso, a maioria era monstruosa. E os que conseguiram escapar, porque eles eliminaram, são pessoas que não têm inteligência brilhante nenhuma. Tá vendo? Eles desistiram. Isso mostra, os clones, por exemplo, nós temos clones, porque a natureza já fez o clone, os gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, não é isso? Aquilo é clone, ou não é? Um é igualzinho ao outro, há gêmeos que a gente se confunde, né? Eu conheci mesmo dois que faziam o seguinte, tinham a mesma namorada, um dia num dia, outro dia no outro. Ela nunca desconfiou. Que eles não falavam muito, a combinação, depois, você diga a ela assim, ontem eu falei com ela isso. Aí eu dizia, o outro dizia, você se lembra que ontem eu lhe falei disso? Eu fiz, é mesmo, tá, entendeu? Então os clones, que são os clones? É o homem interferindo na natureza e vai se dar mal. Agora, se o homem não sabe, não é a origem da hipertensão, quanto mais da vida. Não é? Qual a origem do câncer? Da AIDS? Ninguém sabe. Se trabalha com os efeitos, mas não com as causas. Não é isso? Toda medicina trabalha com efeito. E raramente ela é preventiva. Porque quando a pessoa, eu conheço mesmo um médico, ele ia para casa dirigindo, eu tinha mania de pegar na barriga, depois ele viu uma protuberância aqui, uma coisa diferente, fez amanhã fazer um exame, era um câncer. Só durou uma semana depois daquele autoexame. Ele sabia lá o que tinha lá dentro, a gente sabe lá o que se passa em nosso organismo, conscientemente, nós não sabemos. Aí a doença vira o quê? Um absurdo. Não, isso é um absurdo, a doença é um absurdo. Por que Deus faz isso? Tanto que nós temos certos
certas expressões consagradas, cristalizadas, dizem assim, não, morreu, foi, Deus quis. Né? Por que Deus quer matar uma pessoa? Será que ele é assassino? Não, Deus quis. Não, morreu um desastre, Deus quis. Não é nada de Deus quis, senhor. Deus quis nada. Aí isso é a vontade de Deus. Veja, a vontade de Deus. Hein? Deus levou. Para onde? Deus, tem o vento levou, tem Deus levou também. E aconteceu uma certa vez, eu estava no hospital português, meu pai estava desencarnado assim, esperando o caixão, e eu sentei assim na salinha de espera, ficava defronte do quarto, a porta aberta, e o corpo dele lá. Aí chegou uma aluna dele, que ele foi fundador da Escola de Comunicação da UFBA, ele, Jorge Calmon e tantos outros. Aí uma aluna dele chegou para mim e disse assim, qual é o seu nome? Você é filho do professor Loureiro? Eu digo, sou. Qual é o seu nome? Aí eu disse meu nome. Ela fez, você sabe que o professor morreu porque Deus quis? Aí eu olhei para ela assim e fiz, por que ele quis? Como é que você sabe que ele quis? Por que ele não levou você, por exemplo? Ela aí foi embora. Quer consolar de uma forma assim, sei lá, até ridícula. Deus quis. E por que não levou o doente do lado que estava gemendo mais do que meu pai? Seria até uma caridade, porque o homem estava lá se estrizilhando, coitado. Um câncer devorando ele por dentro. E aí, por que não levou? São certas coisas, certas expressões que a gente tem que analisar. Nós criamos um Deus impiedoso, incoerente, absurdo. Deus é amor, é compreensão, é entendimento, é misericórdia. E Ele realiza a sua lei através da reencarnação, quer queiramos, quer não. Que, como eu disse antes, se não houvesse a reencarnação, eu não estaria aqui falando para vocês. Sinceramente, como eu não estaria mesmo. De quê? Sobre o quê? Que ato? Morreu porque tinha que morrer mesmo, isso é boa. Você pega, bebe, enche as caras, pega um carro, vai para a estrada, morreu, Deus quis. Né? Tem uma coisa imprudência, imperícia, e o termo da vida. A vida tem um termo. Quando a pessoa se joga do 10º andar, ou do 20º andar, Deus quis, ela usou o livre-arbítrio dela. Agora, ela usa, nós temos, olha, é como Emmanuel disse, olha, de uma forma inteligentíssima. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então a gente pode fazer o que quiser, o que der em nossa telha, nós temos que responder. Que se não se pensar assim, por que Deus? Para que Deus? Para nos levar? Para nos castigar? Quer dizer, Deus não interfere em nossa vida moral através de sua lei, interfere, mas de uma forma inteligente. Ele nos deu a liberdade de agir, e nós agimos segundo a lei de Deus, a lei do amor, da fraternidade, da compreensão, do entendimento, do perdão. Né? Me responda. Então, quando nós contrariamos essa lei, nós sofremos. O que acontece com isso? Agora, não se deve pensar também que a morte é um castigo. Que a morte, é aí a ideia anti-reencarnacionista, a morte é o fim de tudo. A pessoa desencarna é aquele desespero, é um descabelamento total. Já vi, uma certa feita lá no Jardim da Saudade, a filha, meu pai, eu quero ir com ele, eu quero ir com meu pai. E querendo se jogar, eu disse assim para ela, larga aí para ver. Querendo se jogar na cova. Aí largaram, quem disse que ela se jogou? Estava doida, eu vou me jogar, eu quero ir com meu pai. Quer dizer, o pai dela era ali no corpo, o corpo estava ali, o pai estava ali. Ali estava um corpo. O espírito já tinha saído, claro. Então, eu, por exemplo, em 1 ano e meio, como se diz por aí, eu perdi meu irmão. Eu digo, onde, irmão?
não é? Uma vez de volta, estava até falando isso na televisão. Eu perdi. Perdi onde? Perdeu para quem? Por quê? Não é? Aí eu perdi, então. Foi meu pai, em 1 ano e meio. Minha irmã, minha mãe e meu irmão. A família acabou quase. Aí quando eu estava diante, quer dizer, quando eu me recobrava assim, é claro, a gente sente saudade, é natural. Eu não sou insensível, o espírita não é aquele ser assim, né, que não tem sensibilidade, nós temos. Mas eu, em vez de chorar, eu orei por eles. Porque se eu chorasse e me acabasse, eu estava angustiando mais ainda o desencarnado. Aí quando eu estava assim diante foi de meu pai, eu orando por ele e tal, e a família toda lá, né? Eu tenho um vidro de tuberculoso, como se diz, né? Eu vi dizer assim, olha o que o Espiritismo fez de Bernardo, nem uma lágrima. Quer dizer, a gente tem que chorar para mostrar sentimentos. Então a gente chora para dar, para justificar, né? Para atender aos parentes, para dizer, não, ele está sofrendo. Quanto mais chora, mais sofre, não é não. Eu estava ali, eu estava me sentindo saudoso, claro, triste, mas eu fiz como se das tripas coração, eu digo, não, eu vou orar, porque eles estão precisando agora de paz. Eles não estão precisando de minhas lágrimas, não, estão precisando de paz, de harmonia. E foi assim que eu fiz. Em todos os 4 sepultamentos, eu agi assim. Não seria racional, não é lógico que eu dissesse uma coisa aqui e lá outra. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu não estava lá também para dar exemplo de nada, muito pelo contrário. O exemplo que eu dei não foi aceito. Para eles, negativo. Eu dei um exemplo de procurei estar sereno para ajudar meus familiares. Como até hoje eu tento ajudá-los. E me ajudar também. Porque eu preciso de ajuda. Eu não sou guru, nem sou santo, nem sou espírito elevado, nada não. Não sou. Agora mesmo, nem elevado eu estou. Não é? Então não sou eu espírita. Agora, eu luto contra as minhas fraquezas. Luto. A minha impetuosidade. Às vezes eu não consigo. Porque há certos fatos que me machucam. Eu me sinto machucado. Não quero ter ressentimentos. Luto para não ter. Então como eu vou me auto-iluminar assim? Se eu ainda não debelei, se eu ainda não consegui erradicar de mim o ressentimento. E eu sei que não consegui. Eu não vou mentir. Eu não vou mentir, nem vou enganar ninguém aqui, não, meus irmãos. Porque há muitos palestrantes, meus irmãos, olha, meus mestres são os obsessores. É claro que eu aprendo com os mentores. Mas às vezes, eu não posso fazer o que eles recomendam. Eu não sei como fazer. Agora, eu não quero fazer o que os obsessores fazem. Aí é que está, o desafio é esse. Que o mentor diz, olha Bernardo, seja bom, seja acordado, seja tolerante. Eu digo, tudo bem, mas vocês precisam estar juntos para, no momento que eu for testado, ver se eu estou indo certo ou errado, se eu estou atendendo ou não. E às vezes eu não atendo. Eu sinto mesmo, não tem para onde correr, não vou mentir a mim mesmo nem a ninguém. Eu sinto. Eu não estou sentindo nada, eu vou perdoar meu irmãozinho, e Jesus, nada disso. Eu luto para não ter, aí é que Kardec fala, e muito bem. Se conhece um espírita, o bom espírita, aquele que luta para se renovar, não é para se auto-iluminar, não. Luta, e a luta é justamente contra as nossas tendências inferiores. Eu disse aqui outro dia aos médiuns, que vocês não sabem como eu me esforço para dominar as minhas fraquezas. Eu já renunciei ao prazer. Eu já cheguei a esse ponto de renunciar ao prazer. Não é fácil, porque prazer é uma coisa gostosa, não é não? Somente quando proibida, né?
Porque a gente adora pecar. É pecado aí, a gente... que coisa boa, não é? É verdade, a gente tem uma inclinação assim mórbida para o erro, que é uma coisa séria. Então eu luto contra as minhas fraquezas e renuncio ao prazer. Olha, a vida, para quê? Por que eu faço isso? Porque eu sei que estou crescendo, é aí. E eu sei que eu tenho que dar exemplos. Não de uma forma assim absoluta, que eu não posso, mas pelo menos assim, não, Bernardo se esforça para se melhorar. Ele está lutando ali com ele mesmo, com as suas inferioridades. Isso é que se chama ser um bom espírita. É aquele que luta para se renovar. Não é aquele que de repente se auto-ilumina e aparece, meu irmão, viva Jesus e tal, o amor. Eu não acredito nisso. Infelizmente, eu não acredito. Aliás, felizmente, eu não acredito. Porque se eu acreditasse, eu usava. Não é? Se eu acreditasse em auto-iluminação e aí por diante, eu usava isso. Não, vou auto-iluminar. Vai ser bom. Eu vou ficar todo auto-iluminado. Quando faltar luz, né? Eu aí estou ali, não é isso? Então, eu tô tentando até levar ao ridículo isso, porque é ridículo. Nós temos reencarnações sucessivas, olhemos para trás. Quem fomos nós no passado? Seres bárbaros, terríveis. Fizemos parte de povos beligerantes, adoravam a guerra, as chacinas. Há pouco tempo, olhemos para 1940, 39, 40, até 45. O que foi que a humanidade fez? Vamos dizer, os alemães, a humanidade. Foi o que ela fez. E jogar uma bomba numa cidade para matar inocentes. Pessoas que não, quer dizer, inocentes à luz das concepções humanas. Por que jogou aquela bomba? Estava escrito, foi karma, os americanos não tiveram culpa, que estavam cumprindo um determinismo ditado pelo karma. Não, foi o livre-arbítrio deles. Eles vão ter que pagar por isso. E já estão pagando. Que a bomba atômica que caiu na América se chama droga. Está lá. Mas, tanto que eu assisti a um filme, numa dessas antenas aí, em que duas meninas morando num apartamento, uma acordou de manhã e falou, fulana, você viu minha cocaína? Eu falei, não, eu tenho a minha filha. Como se estivesse procurando pasta de dentes. O filme já estava expressando uma realidade. Que realidade? Uma realidade brutal, estúpida. Então a bomba atômica que caiu lá na América chama-se droga. E aí está arrasando. O alcoolismo também. E uma coisa que é também perniciosa, a gula. Porque tem gente morrendo de colesterol lá na América, não está no GB. E o câncer está devastando. E a AIDS está pior do que o Brasil. E olha que o Brasil não está bem. Então, eles estão respondendo agora de uma forma dolorosa pelo que fizeram. Hiroshima e Nagasaki são duas cidades completamente destruídas por bombas atômicas. Então, a humanidade que mata a humanidade não pode ser feliz. Não se pode falar em autoiluminação por enquanto, minha gente, pelo menos por enquanto, que a humanidade é inimiga da humanidade. Nós não precisamos de demônio. Quem acionou aquele botãozinho para a bomba descer? Ou melhor, quem decidiu intramuros, dentro dos gabinetes militares, que se deveria jogar 2 artefatos desses terríveis sobre 2 cidades? Foi o demônio? O demônio estava ali botando Não, foram os próprios espíritos. Por quê? Porque por mais protestante que seja o povo americano, eles não acreditam em nada. Eles só acreditam numa coisa chamada dólar. É nas verdinhas. O santo deles é verde.
igual ET. É verdinho, né? Então é isso. Por que jogaram? Porque não vai dar em nada. Quem fez, que represália sofreu o americano? Nenhuma. Agora, espiritualmente, ele vai ter que responder. Aí vai. Senão, esse Deus não serve para nada. Está lá, sem nenhuma determinação em suas ações. Não, ele deixou que a coisa acontecesse. Meu pai morreu porque quis. Porque Deus levou. Meu pai morreu porque Deus quis. E a bomba jogada em Hiroshima foi porque Deus quis? E as chacinas que há por aí? E os genocídios que a história registra? Deus quis? E aí mostra a inferioridade nossa. Então aconteceu há pouco tempo, 1945, 44, 45. Há pouquíssimo tempo, menos de talvez 50 anos por aí. É pouco tempo na história da humanidade. Então a humanidade não quer sofrer. A humanidade quer auto-iluminar-se. Então tem uma corrente religiosa aí que diz uma coisa interessante. É assim, olha, só 144 mil que vão se salvar. Vocês sabiam dessa história? Hein? É testemunha, né? É adventista, é? Sei lá. Deve ser tudo doido, porque 144 mil a gente está perdido. Olha, podem tirar o cavalo da chuva que nós estamos perdidos. Só 144 mil. Olha, isso só pode entrar na cabeça de uma pessoa alucinada. Isso é coisa de maluco. Quer dizer, Deus criou a humanidade, só 140 mil que vão se salvar. Salvar de quê? De Deus? Do demônio? A gente nem sabe, olha, uma coisa tão sem pé nem cabeça. Né? Então, a gente terminou, sabe o quê? Criando um Deus à nossa imagem e semelhança. Que o verdadeiro Deus nós não conhecemos. É um Deus impiedoso, um Deus que mata, um Deus que permite chacinas, um Deus que permite doenças terríveis que estão assolando a face do nosso planeta. Então, tudo isso é porque Deus quer. Né? Porque se Ele quis levar meu pai, avalie o resto. Meu pai não era lá essas coisas todas, tá vendo? Não é? Se ele quis levar o pobre do velho, quanto mais o resto. Os japoneses, coitados, recebendo aquela bomba pelo juízo. Já imaginou? Aí foi Buda que quis. Foi Lao Tse que quis. Não, nada disso. O homem tem que assumir a responsabilidade dos atos que pratica. Por que ele criou, que nós criamos uma legislação tão coercitiva? Por que existe o direito penal? Quem criou foi Deus? Deus que criou o direito penal ou foi o homem? Por que o homem criou o direito penal? Não é uma boa pergunta? Por que? Para coibir, para limitar, para punir os seus atos contrários à ordem social. O homem sabe que é tão defeituoso, nós somos tão inferiores, que criamos o direito penal. E outros ramos do direito, que são coercitivos. Você pratica o crime, você é penalizado, pelo menos em tese. Eu digo em tese porque tem gente que comete crime e fica por isso mesmo. Mas a legislação está lá. E ela é prova da nossa inferioridade. Eu disse isso numa prova de direito penal com o grande penalista Raul Chaves. Ele depois disse: eu quero conversar com você. E disse: eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Eu nunca tinha considerado o direito penal como fruto da liberdade. Parece um contrassenso, né? A liberdade cria a sua coercitividade. Então, nós somos tão livres
e tão irresponsáveis, outro paradoxo, que criamos o direito penal. Para quê? Para limitar nossas ações. Vocês veem que num Estado que não é um Estado de direito, como por exemplo na Alemanha de Hitler, matar judeu era legal. Não é? Então, o aborto, quando é permitido nas legislações, matar um ser indefeso é crime. Ah, mas ali é a extensão da mulher. Não, uma vez eu disse assim, mas eu matei e ainda estava em formação, ali tinha uma vida. Desde a concepção, ali está uma vida. E se alguém mata, vai ter que responder. As maiores obsessões, entre as maiores obsessões que eu já encontrei, em 33 anos de trabalho ininterrupto, foi dos abortados. Como eles vêm. Eles foram rejeitados, saem traumatizados. Pensa que matou um pedaço de carne com aparência humana? Ou com um início de aparência humana, é isso, é? Matou, a lei permite, a lei do homem. E a lei de Deus? Ali não se cometeu um delito? Cometeu, sim. Ah, mas acontece que ele não podia. Mesmo um aborto terapêutico, em que está em jogo a vida da mulher e da criança, não é? Mas um assassinato vai ter que ser cometido, seja lá que título for. Por estupro também. Você dizer, não, olha, meu filhinho, coisinha fofa, você vai ser eliminado porque você foi fruto de um estupro, viu? Ele, sim, mamãe, olha, sim, minha futura e assassina mamãe, né? Ex-futura e assassina mãe, já tem um ex aí, né? Aí pronto, fica por isso mesmo. Eu conheci lá na saúde, para encerrar, eu conheci uma pessoa, uma mulher, que tinha feito 7 abortos. Agora vejam só, sofrendo horrores, porque quem aborta se candidata ao câncer, é um candidato ao câncer, e as doenças morais. Pois bem, eu descobri que um espírito tentou 7 vezes vir por aquela mulher, que tinha um compromisso kármico muito grande com ela. E ele tentava, ela tirava. Ele tentava, ela tirava. Resultado, a obsessão foi terrível. Ela era do Rio de Janeiro, ela voltou obsidiada. Porque eu não consegui, não. Ninguém conseguiu. Ele estava no exercício, por incrível que pareça, daquilo que nós chamamos dignidade, amor próprio ferido. Quem senta, quem deita em um divã psicanalítico e fica contando os traumas de infância? Ah, hoje eu fiz terapia, estou me sentindo tão bem, né? E o abortado faz terapia com quem? Antes de nascer já é assassinado. Vocês já viram? Eu não sei porque a conversa veio para esse rumo, tem alguma coisa aí. Vocês já viram aborto por sucção? Eu chamo sarapatel de gente. Depois, há certas maternidades, que vocês não sabem, que existem os trituradores. Põe aqueles restos de gente ali, como se fosse um liquidificador, e vai para o esgoto. Aquele ser humano tem como sepulcro o esgoto. Foi assassinado estupidamente, ainda jogam seus restos mortais no esgoto. Deus quis? Deus quer uma coisa dessa? Então ele é tão assassino quanto nós. Deus quer isso? Me respondam. Não tem ninguém que venha me responder isso, de nenhuma religião. Isso é uma estupidez, é um assassinato frio. Nos Estados Unidos, uma mulher que sofreu estupro ia abortar. Aí um advogado tomou a defesa do ser que estava ali dentro. E a criança nasceu e foi entregue ao Estado. Por que não faz isso? Vocês pensam o quê? Que uma criança filha de um estuprador vai ser estuprador? Ou vai ser uma degenerada, se for uma mulher?
sexualmente, uma ninfomaníaca. É isso? Então, essa concepção, onde está a religião? Uma vez uma pessoa me disse assim, olha, eu fiz aborto, porque minha religião disse que o espírito só aparece quando nasce a criança, e Deus sopra. Quer dizer,